peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias em Esther, capítulo 7, verso 1. Eu sei que essa noite é uma noite de diferencial na minha vida e na tua vida. Hoje é a noite que Deus vai mudar a tua história, vai mudar a minha história. Esther, capítulo 7, verso 1. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a sua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Os irmãos podem se assentar por um instante. Nessa noite, eu vim aqui para falar a história de uma mulher que mudou a história de um povo. Talvez você esteja passando por um momento da sua história que você não está conseguindo conduzir sequer a sua vida. Como é que você vai mudar a história de um povo? Nós estamos vivendo num momento de crise, num momento de pandemia, num momento onde nós não podemos enxergar sequer o que vai acontecer no dia seguinte. Ainda mais mudar a história de um povo. Esther se tornou Esther no decorrer da sua vida. Talvez você tenha entrado aqui hoje sem nem saber mais quem você é. Talvez você tenha entrado aqui hoje se perguntando o que você está fazendo nessa terra, o que você está fazendo neste momento de crise, o porquê isso está acontecendo nesse momento, o porquê isso não aconteceu há 2 anos atrás, ou porque essa pandemia não apareceu talvez na época da sua mãe e não da sua. Esther viveu 3 instantes da vida dela. Eu vou citar 3 instantes da vida dela. Ela era uma menina que sequer chamava Esther, ela se chamava Hadasha. Hadasha significa murta. Murta era apenas uma erva. Ela era filha de estrangeiros numa terra onde ela era desprezada, onde as pessoas sequer davam atenção. E além de tudo, ela era órfã de pai e mãe. Neste momento eu peço para que você venha se colocar na situação em que Hadasha estava. Você imagina na situação de hoje, além de todas as desgraças, de todas as destruições que estavam acontecendo naquele momento, e que talvez você esteja olhando para a sua vida e se encontrando apenas o lado difícil da situação, o lado da dificuldade, do problema, o lado da doença. Hadasha se encontrava talvez desse jeito. Ela podia estar se perguntando naquele momento: o que eu vou fazer a partir de agora? Eu sou uma estrangeira, eu não sou respeitada, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer: Deus vai trazer uma solução. Deus trouxe uma solução naquela época, e o Deus daquela época é o Deus de hoje. Deus colocou na vida de Hadasha o seu tio Mardoqueu. O seu tio, que a Bíblia relata que ele acolheu aquela menina como se fosse filha dela. Hoje, no começo desse culto, foi aberto o culto dizendo que Deus estava nos chamando de filho. E que filho tem um poder e um peso muito forte na nossa vida. Eu sou mãe de 2. E os meus filhos são as coisas mais preciosas da minha vida. Mardoqueu pegou aquela Hadasha, aquela menina indefesa, aquela menina que talvez, se fosse jogada ao vento, ela se perderia. Ele acolheu ela como filha. Hadasha, que passava por um momento de tribulação, por um momento de dificuldade, ela começa a enxergar uma luz no final do túnel. Sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa noite? Que há solução para o seu problema, que há sim a luz no final do túnel, que há sim a solução para aquilo que você acha impossível. Hadasha, aos meus olhos, eu fico me imaginando o que seria da minha filha pequena abandonada no mundo. O que seria do seu filho, o que seria de você, se não tivesse recebido as instruções que nós recebemos dos nossos pais?
O que seria de nós, imagina nesse momento de tribulação que nós estamos passando, e que naquele momento ela também passava por tal situação, ela não tivesse a instrução e o amor acolhedor de Mardoqueu. E por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque no final, no decorrer, não no final, mas no decorrer da história de Hadasha que se torna Esther, ela foi grata a Mardoqueu. Será que nesse momento de dificuldade você está esquecendo alguém que estendeu a mão para você? Talvez alguém que passou pela sua vida, pela sua história e que hoje está precisando de um auxílio seu e você não está nem aí para essa pessoa. Que talvez essa pessoa neste momento está aflita na casa dela, está se perguntando o que vai acontecer com a história dela, o que está acontecendo com a família dela. E talvez a sua gratidão possa mudar a história dela. Hadasha foi acolhida pelo seu tio. E vai ter um certo momento na vida dela em que ela vai acolher o seu tio. Quando nós somos discriminados, quando nós sofremos um preconceito, e eu não estou dizendo aqui preconceito de cor, não, de religião, nada disso. A gente já tem um preconceito da pessoa só de olhar para ela. Nesses meses que nós estamos andando de máscaras, quantas vezes eu olhei para a pessoa imaginando um rosto e quando ela tira a máscara ela é outra pessoa? Deve ter acontecido isso com você também. Você dizia assim, nossa, eu achava que ele ou ela era mais bonitinho. Ou, nossa, que beleza está por trás dessa máscara. Isso é um preconceito. Hadasha, ela vivia esse preconceito. Ninguém nem precisava saber quem era ela, mas ela era apontada simplesmente por ser órfã. Ninguém dizia que ela era uma linda, formosa, que naquela época contava-se muito, não. Ela era apenas uma órfã. E Mardoqueu, com todo o amor, com todo o carinho, e na função de tio, ele acolheu aquela menina. Ele acolheu aquela menina como se fosse sua verdadeira filha. Sabe aquela pessoa que está do seu lado, que está precisando da ajuda? Sabe aquela pessoa que passou pelo seu caminho em algum momento e que Deus tem te incomodado? Acolha essa pessoa como sua filha. Acolha essa pessoa como seu filho. Porque o que nós plantamos hoje, nós colhemos no nosso futuro. Mas Deus manda eu vir aqui nessa noite te dizer além disso. Deus manda preparar pessoas que estão aqui nessa noite, que estão se sentindo perdidos, que estão se sentindo órfãos, que estão se sentindo perseguidos, discriminados. Que Deus vai levantar um Mardoqueu na tua vida e que você vai sair dessa noite adotado pelo poder do Espírito Santo, adotado pelo poder e pelo amor de Deus, e que isso vai mudar a tua história. A segunda grande coisa que aconteceu com Esther foi quando ela decidiu participar de um concurso. A Bíblia relata que o rei Assuero, que era onde ela morava, era um rei que cuidava de uma província enorme. E nessa província existiam vários tipos de pessoas, várias raças, várias etnias. E dentre essas etnias estava o povo judeu também. E que estava ali Hadasha versus Esther, que posteriormente se tornaria Esther. E a Bíblia relata que Assuero fazia festas de 2 dias, 3 dias. E nesses dias eram banquetes, e eles ali bebiam, confraternizavam, comemoravam. Tudo aquilo que hoje em dia nós estamos sentindo falta. E a Bíblia relata que dentre essas festas, ele, depois de alguns dias, ele convidou a rainha para estar ali, a rainha Vasti, para que a rainha ali pudesse fazer um desfile perante todo aquele povo com quem ele estava festejando. E Vasti se sentiu ofendida. Ela se sentiu naquele momento que ela não era um produto para ali ser apresentado. Só que naquela época no reino não existiam muitas opções. Ou você fazia,
ou o rei simplesmente para ele já não servia mais. Uma das regras ali, por exemplo, é que você não poderia se apresentar ao rei sem ser chamado, porque ali trazia a pena de morte. E o rei Assuero simplesmente disse assim, destitui essa rainha, eu não quero mais ela. Pelo um simples ato que ela deixou de fazer. E depois dessa festa, ele convidou todos aqueles homens que o rodeavam, que faziam parte daquele reino, e que eram os seus auxiliares, e disse assim, convida todas as mulheres, belas e virgens, para participar deste concurso, porque eu vou escolher uma para substituir o Vasti. E todas aquelas mulheres virgens foram separadas no reino. E para que elas fossem preparadas, elas ficavam 12 meses tomando banhos de sais, de florais. E ali elas se entregavam para aquele momento, para que elas pudessem se purificar, para que elas pudessem se aparecer perante o Assuero. E dentre essas mulheres, Esther apareceu. Esther foi ali participar daquela situação. E o seu tio, mais uma vez, se apresenta à vida de Esther e diz assim, filha, não fala quem você é. Não fala que você é judia, porque talvez isso possa acarretar alguns prejuízos para você. É nessa hora que eu pude enxergar que quantas vezes nós precisamos ficar com a boca fechada. Quantas vezes nós nos apresentamos ao nosso patrão, ao nosso marido, às esposas, no trabalho, no dia a dia, e a nossa boca, ela fala mais do que devia. Neste momento, Mardoqueu disse para sua sobrinha, disse assim, filha, fica quieta. Fica quieta, porque isso pode te trazer prejuízo. E aquela menina, ela simplesmente obedeceu o seu tio. E ela foi, participou. E diz na Bíblia que a beleza dela era tão estonteante, que por onde ela passava, tanto a sua beleza quanto a sua humildade chamava a atenção. E a Bíblia diz que quando ela se apresentou ao Assuero diz assim, é essa. Nessa noite eu vim aqui dizer para você que aquela reunião que você tem marcada, que aquele pedido de emprego que você tem desejado tanto, aquela empresa que você tem desejado entrar, que aquela situação que você tem passado com os seus filhos, que aquela situação que você tem passado no seu trabalho, que aquela situação que você tem na justiça, Deus manda te dizer, ei, fica quieto, porque a tua graça vai chegar naquele lugar, que a graça de Deus vai chegar antes de você, que aquilo que tem dentro de você, que a graça do Espírito Santo vai ser bastante o suficiente para alcançar aquele coração. Deus manda te dizer, fica quieto, irmão. Fica quieto, irmão. Não vão ser as suas palavras que vão convencer aquela pessoa. Não são as suas palavras que vão modificar aquele coração. Não vão ser os seus argumentos, as suas súplicas que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença naquele lugar é a graça. É a graça. É a graça. Eu acho que você não entendeu. Não são as suas palavras. É a graça de Deus. É a graça de Deus que já chegou naquele lugar. E quando Esther foi escolhida, toda a sua dificuldade passou. Toda a dificuldade que ela passava, por ser um povo discriminado, por ser um povo que ninguém dava valor, ela passou do nada a se tornar rainha. O fato de Esther ter ficado calada, ela saiu do pó e Deus honrou. Deus pegou o nada e transformou em tudo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite?
Que é na crise que a gente faz coisas novas acontecer. Que é na crise que a gente se movimenta. Que é na crise que a gente pode transformar a nossa realidade. Porque é quando a gente é movido às dificuldades, nós podemos modificar o nosso destino. Porque quando nós estamos no nosso conforto, quando nós estamos naquela mesmice, nós não precisamos nos modificar, nos inventar, nos reinventar. Nós apenas continuamos vivendo aquilo que nós já vivemos. Sabe essa pandemia, o que veio trazer para o povo de Deus? Veio fazer a gente se reinventar. Veio fazer a gente se aproximar mais de Deus. Veio mostrar pra gente que sem Ele nós não somos nada. Que a nossa dependência é única e exclusivamente dEle. E depender dEle é arriscado. Depender de Deus é você dizer pra Deus assim: ó, eu não sei o que vai acontecer com o meu amanhã, mas eu creio. Eu creio que tudo vai se organizar. Eu creio que a minha história vai mudar. Eu creio que o meu amanhã já está providenciado. É arriscado depender de Deus. Sabe por que é arriscado depender de Deus? Porque nós, seres humanos, nós temos a mania de achar que nós controlamos tudo. E a gente não controla nada. Essa pandemia veio nos mostrar que das nossas mãos não depende nada. Antes da pandemia, eu e você programava grandes férias, programava grandes projetos, programava grandes vigílias, programava grandes eventos, grandes reuniões. Daí veio a pandemia e disse para mim e para você: ei, agora para. Quem aqui teve que parar algum grande projeto, alguma grande coisa, porque essa pandemia chegou? Eu também. Essa pandemia não veio para destruir você. Essa pandemia não veio para minha morte, para tua morte. Essa pandemia só veio para Deus. Deus só está usando ela para o povo de Deus para mostrar: ei, você é dependente a Ele. Você é dependente a Deus. Você é dependente da graça de Deus. Você é dependente da igreja. Você é dependente da oração. Você é dependente de jejum. Porque sem isso, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos apenas vivendo no comodismo. Esther, ela não queria ficar acomodada. Era nas grandes dificuldades que Deus preparava algo para Esther, para mostrar que ela podia mais. Foi na escolha de Assuero, do rei Assuero, que pôde mostrar para Esther que de uma órfã ela se torna rainha. Você acha que aos olhos dela ela podia imaginar que algum dia ela podia ser alguma coisa? Você acha que aos meus olhos eu poderia imaginar que hoje eu estou onde eu estou? Quando eu olho para a minha história, quando você olha para a sua história, nós percebemos que da onde Deus nos tirou, hoje nós só temos a agradecer a Deus. Mas o problema do ser humano é que quando ele passa pela estreita, ele esquece de tudo que Deus fez para ele. Ele esquece de onde ele saiu. Ele esquece que a história dele já foi modificada. Parece que dá um blackout na cabeça do ser humano e que ele só consegue ver o problema de hoje. Esther não. Esther, ela queria modificar a história dela. Só que no terceiro ponto que eu tenho para dizer para você de Esther é que ela não era uma mulher egoísta. Quando tudo aconteceu, ela assumiu a posição de Vasti, agora ela era rainha. O seu tio estava sentado na beira do reinado e houve um murmurinho que o rei Assuero em algum momento iam fazer um ataque a ele. Ele correu e disse para Esther o que estava acontecendo. E Esther, mais uma vez, ela não se omitiu sobre o fato. Ela chegou para o rei e disse assim: olha, rei, estão planejando um atentado contra a tua vida. E quem mandou te dizer foi o meu tio Mardoqueu. E passou-se o tempo.
foi se investigado e realmente isso estava acontecendo. E o rei Assuero, ele ficou com uma gratidão imensa pelo Mardoqueu. E se passou a história. E chegou um certo momento em que Amã, ele era mais ou menos assim, sabe aquele truta, aquele camarada do rei Assuero? Ele não era nada. Mas ele tinha amizade com quem podia. E ele usou essa amizade de uma má maneira. Ele influenciou o rei Assuero e disse assim: ó rei, vamos fazer uma estátua. E todo mundo que passar vai ter que se prostrar nessa estátua. E o rei Assuero, que já não era lá aquelas coisas, né? Ele disse, então vamos fazer. E cada carimbo que o rei Assuero dava, era um decreto dado, era um decreto que não podia ser voltado. E cargas d'água, Mardoqueu disse assim, ó, eu não me prostro. Eu não me prostro porque eu só me prostro ao meu Deus. E chegou ao ouvido de Amã. Amã disse assim, quem não se prostra vai condenado à morte. Mas como ele já tinha uma má intenção com essa estátua, ele disse assim, então nós não vamos só matar Mardoqueu, mas vamos matar todo o povo judeu. Então onde você encontrar um povo judeu, ele vai ser obrigado a ficar quietinho e morrer. O povo judeu ele não tinha nenhum direito de se defender. Ele não tinha o direito de se defender. Talvez, em algum momento da sua vida, você se encontrou assim. Era tanta gente falando mal de você, era tanto apontamento, era tanta coisa que você chegou a se pensar se você realmente estava errado. Tem momento que a gente passa pela nossa vida, que a gente passa pelo estreito tão grande, tão grande, tão grande, que a gente passa até talvez a acreditar que tudo que está acontecendo na nossa vida, a culpada é a gente. Só que mais uma vez, Mardoqueu e Esther entram na história dos judeus para modificar a história de um povo inteiro. Eu me coloco no lugar de Esther e Mardoqueu agora e fico pensando. Eu fiz tanta coisa na vida e nenhuma me levava para esse altar. Eu fiz tanta coisa na minha história para me levar num rumo diferente. E não foram rumos ruins não, irmãos. Eu já cheguei a estudar 3 períodos do dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu já fiz faculdade, eu já fiz inúmeros cursos que você possa imaginar, porque eu queria ser uma grande desembargadora. Eu queria ser uma grande desembargadora. Só que daí quando você passa a entender que o propósito de Deus não é esse na sua vida, você passa a compreender que você não veio para essa terra para mudar a sua história, que você não veio para essa terra para plantar só para você, mas que você veio nessa terra para proliferar o nome de Deus nessa nação. Você passa a entender que o seu egoísmo não faz parte de você. Talvez você esteja sentado nessa cadeira se perguntando para que você veio neste mundo. E eu tenho uma má notícia para você. Você não veio neste mundo para ser abençoado. Você veio neste mundo para abençoar. Você não veio neste mundo para construir impérios. Você veio neste mundo para abençoar vidas, para transformar vidas, para fazer a vida do seu irmão e do seu companheiro diferente. Eu não estou aqui em cima desse altar pregando pobreza não, irmão. Porque para a gente ser abençoado, a gente tem que abençoar. E para a gente abençoar, a gente tem que ser abençoado. Mas, rei, e você que está aí sentadinho nesse banco e que não era para estar sentadinho nesse banco? Era para estar aqui nesse altar. Será que essa época da pandemia não é uma época para a gente colocar o nosso eu carnal por terra, para que Deus venha mostrar para a gente o que Ele quer realmente da nossa vida? Será que os nossos prazeres carnais valem muito mais a pena do que aquilo que Deus quer para a nossa vida? Viver para Deus
tem as suas abdicações, mas viver para Deus é tão prazeroso. Depender de Deus é tão prazeroso. Depender de Deus é você ser apontado na rua como louca, é ser apontado pela rua como uma doida, e dizer assim, meu Deus, olha a situação que ela tá, mas ela tá sorrindo, ela tá louvando, ela tá indo pra igreja assim, ela tá agradecendo a Deus, meu, mas ela não tem nada, a empresa dela tá difícil, não, mas ela tá glorificando, ela tá agradecendo, porque ela confia naquele Deus que cuida dela. Quando eu aprendi que a minha vida não era nos tribunais, que a minha vida não era nessas justiças, que a minha vida não era para ficar atrás de uma mesa, cuidando de processos, eu consegui perceber e encaminhar a minha vida para aquilo que Deus queria. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dar um chacoalhão, para dizer para você que Ele quer mais de você. Ele não quer só você sentado na cadeira, Ele quer você falando do nome dEle, Ele quer você podendo ser apontado na rua e dizer assim, ó, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de oração, ali vai uma mulher de oração, ei, ali vai, ó, um doido, mas onde ele ora, Deus cura. Onde ele ora, Deus faz um movimento. Quando ele abre a boca, o Espírito Santo está presente. Quando ele vem para a nossa vida, ele, através da oração dele, ele modifica o nosso ser. É isso que Deus quer na minha e na tua vida. O problema da nossa vida é que quando nós estamos vivendo o dia a dia, nós vamos nos corroendo. Porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente quer trabalhar. Quanto mais a gente faz para nossa casa, mais a gente quer fazer. Quanto mais a gente cuida dos nossos filhos, mais a gente quer cuidar. E quando a gente se dá conta, a gente já se embaranhou tudo nesse bolo e não sobra tempo para Deus. Quando Deus transformou a minha história, eu pude verificar que a minha vida era muito parecida com a vida de Esther. Deus me pegou do nada e me transformou numa mulher de Deus. Quando eu olho para vocês, e alguns aqui eu conheço a história, eu posso perceber que a sua vida é igualzinho à vida de Esther. Deus te pegou do nada e te transformou num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus. Deus transformou as histórias, Deus transformou os destinos. Deus pegou família destruída e recompôs uma família onde todo mundo pode passar hoje e dizer assim, nossa, que orgulho de família. Deus pegou homens aqui que o povo, que a cidade, que o mundo dizia que não ia dar nada, e hoje são grandes referências nessa cidade. Você quer mais para se posicionar perante Deus? E não é vergonhoso não, irmão, dizer que não deu. Não é vergonhoso não dizer que foi difícil, mas você conseguiu. Você acha que foi fácil para Esther ir lá falar o que o seu tio disse para um rei? Até porque para ela se aparecer perante ao rei, ela tinha que ser convocada. Ela não poderia aparecer sem ser chamada. Na vida, muitas vezes, nós temos coragem para tudo, irmão. O meu grande sonho na vida era trabalhar na Paulista. Você pode olhar para mim e dizer assim, meu Deus, né? Era meu sonho, irmão. Era meu sonho levantar de madrugada, sabe? Pegar ônibus lotado, metrô lotado, para chegar lá na Paulista. E eu fiz como Esther. Eu levantei, saí distribuindo o currículo para aquela Paulista inteira. E eu só tinha 17 anos de idade. E eu fui chamada para trabalhar na Paulista. Sabe o que eu tenho isso como exemplo? Se eu olho hoje para um pregador, eu digo para Deus assim, Deus, eu quero pregar como esse pregador. Quando eu olho para um irmão que ora, eu digo, Deus, eu quero ter unção desse homem que ora. Quando eu olho para alguém que canta, eu digo, Deus, eu quero cantar como essa pessoa canta. E isso não é inveja não, irmão.
Sabe o que é inveja? Inveja é você querer ser aquilo que o outro é para ficar no lugar dele. Agora, quando você quer algo que o outro tem para compartilhar com ele, isso não é inveja. Então, nessa noite, que você possa sair daqui pedindo para Deus que Ele possa aperfeiçoar o seu lado cristão. Que você possa sair daqui dizendo para Deus assim: Deus, eu quero poder mais, oferecer mais para Ti. Eu não quero só ir na igreja para receber. Eu não quero ir só para a igreja para acalentar a minha alma. Eu quero poder estar na igreja para oferecer para Você. Eu quero poder estar na igreja para poder sair dando louvor a Ti. Para que eu possa sair da igreja, estar na igreja oferecendo para o irmão que está caído como eu já estive caído. E a terceira última coisa que eu quero falar para você de Esther foi a prova cruel do caráter de Esther. Foi quando o seu tio chegou para ela e disse assim: Esther, Amã mandou matar todo o povo judeu. Ela era uma judia. Só que ela tinha duas sentenças de morte. Ela tinha a sentença de morte dada por Amã, e ela tinha a sentença de morte que, se ela fosse solicitar ao rei o que estava acontecendo com o seu povo sem ser chamada, a Bíblia relata que ela também ia ser morta. Quantas vezes a gente não se encontra assim? Se eu tomar uma decisão, eu estou errada. Mas se eu tomar a outra decisão, eu também corro riscos iguais. Esther estava assim, mas ela foi sábia. Diga para o seu irmão: ei, irmão, seja sábio. Esther foi sábia. A primeira coisa que ela fez: tio, chama todo o povo e peça para que eles, por 3 dias, jejuem e orem por mim. Ousado, irmão. Imagina que se o nosso pastor chega assim: ei, igreja, vocês todos por 3 dias jejuem e orem por mim. Pode soar no ouvido de alguns dizer assim: tá se achando, né? Até porque o povo, a maioria nem sabia o que estava acontecendo. E Esther ainda relata na Bíblia que ela não disse assim só para os homens ou para as mulheres. Ela disse assim: ó, recolha todo mundo, homens, mulheres, idosos e crianças. Ela sabia a guerra que ela estava enfrentando. Você sabe a guerra que você está enfrentando. A guerra que a gente enfrenta ninguém pode medir, irmãos. Tem coisas que nós passamos na vida que, mesmo que você divida com o outro, você sempre vai ouvir do outro dizendo assim: eu te entendo. E você vai sair decepcionado. Porque você vai sempre ter a sensação que ele não sentiu realmente o que você estava sentindo. Porque a sua dor só você pode medir. A batalha que você está passando, só você pode saber o peso que ela tem. Então eu venho dizer para você neste momento: tome cuidado para não medir a dor do outro. Porque sabe o que aconteceu com essa pandemia? Tudo que nós estávamos acumulando no decorrer da nossa vida, a pandemia veio para mostrar o que estava dentro de nós. Então aquele que era bom, ele se tornou melhor. Aquele que estava angustiado, ficou mais angustiado. Aquele que estava pré-depressivo, ele se tornou depressivo. E isso é um grande problema. E nós, como igreja, e quando eu digo nós, todos como igreja, nós temos que estar preparados aqui para acolher, para amar, e não para pesar. Esther pediu para que o tio fizesse esse jejum com o povo e oração, e ela também fez 3 dias de jejum e de oração.
Eu acredito que Esther, nesses 3 dias, deve ter ficado extremamente angustiada e se questionando. Meu Deus, é agora, é agora. Porque tem hora que a gente está no fogo, irmão. E é na hora do fogo que a gente pergunta para Deus: ei, Deus, eu tô aqui, olha para mim. Ei, Deus, pelo amor de Deus, olha, dá um milagre, me dá uma luz no fim do túnel. Esther, ela estava assim. E ela tinha a decisão de dizer assim, ó, eu posso ficar quietinha, ninguém sabe que eu sou judia. Se eu ficar quietinha, eu me salvo. Mas ela não foi egoísta. Ela fez os 3 dias de jejum, de oração. Ela intercedeu pela vida dela e ela se apresentou perante o rei Assuero. Fique de pé, igreja. Quando ela se apresenta ao rei Assuero, eu imagino o rei lá no canto dele, né, no trono dele. Eu imagino ela entrando, irmão. Ela toda formosa. Provavelmente ela não poderia mostrar a crista dela baixa, né? Ela deve ter entrado toda, né? Mas dentro dela, ela devia estar que nem um caramujo, sabe? Pequenininho, aflita, chorosa. Deus me diz que muita gente que entrou aqui hoje, não são poucos não, irmãos. Muita gente que entrou aqui hoje, entrou como Esther entrou perante o rei Assuero. Que o rosto mostra uma coisa, mas só Deus sabe como está o seu coração. Só Deus sabe como está a sua aflição de alma. Só Deus sabe como você tem pedido para Ele um milagre. Porque aquilo que a gente pode fazer, irmãos, a gente já fez. Aquilo que você podia fazer com a sua força, você já fez. Aquilo que você não fez, é porque você não pode ou não consegue fazer. E isso é um milagre. Quando Esther se apresenta ao rei Assuero, ela não precisa nem abrir a boca. O rei diz assim, fale, minha rainha Esther. E ela mais uma vez se mostrou uma mulher sábia. Ela disse, não, rei, eu queria só convidar você e Amã para um banquete. Olha que mulher sábia. Quantas vezes a gente chega em casa, a gente nem entrou dentro de casa, a gente já está soltando tudo aquilo que a gente pensa. Alguém é assim? Irmãos, eu conheço um monte, eu estou no meio delas. A gente nem entrou em casa, a gente já está disparando. Oh, aconteceu isso, o seu filho, o trabalho. E aqui não, Esther disse assim, não, rei, eu só queria te convidar para um banquete com amor. Ele disse, e nesse momento o rei disse assim, Esther, fala, peça o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Ei, irmão. Ela era uma órfã perseguida. Eu acho que você não deve estar entendendo o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te pegar do nada e você vai poder escolher metade do reino. Deus manda dizer para você, ei, pode pedir, mas não peça pouquinho não, porque Ele tem muito para te dar. Ele tem além dos seus sonhos, além daquilo que você almeja para te entregar na tua mão. E ela disse, não, só um banquete. E foi feito um banquete. E durante esse banquete, o rei mais uma vez chegou para Esther e disse assim, Esther, você tinha alguma coisa para me pedir? E por que você não quer falar o que quer agora? Ela disse, não, rei, vamos fazer um banquete, mais um banquete no dia seguinte. Nós lemos aqui, ó, no segundo dia durante o banquete do vinho. Esther, eu acho que ela estava ali meio que amaciando a carne, sabe? Mulher sábia faz isso. A gente amacia a carne para depois pegar o cartão, irmã. Não é? Com o patrão, a gente tem que fazer a mesma coisa. Com o casamento, com os filhos. Eu resolvi tomar um rumo de criação
onde há muita conversa. Meu filho só tem 5 anos e a minha menina tem 3 anos, vai fazer 3 anos no mês que vem. Tudo que eles têm para me contar eu escuto, irmão. Eu escuto. Porque o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. O que você plantar na história de uma criança hoje, você vai colher amanhã. Mardoqueu plantou na história de Esther, quando ela era criança. E na hora do sufoco, ele sabia para quem correr. No segundo dia, o rei vira para Esther e diz assim: Esther, me peça tudo o que você quiser, até metade do reino. Ele reforçou, irmãos. Ele não voltou atrás daquilo que ele tinha falado. A Bíblia diz que ele diz assim: ó, você pode pedir metade do reino que eu te dou. Quantas vezes Deus disse para você: ei, vai que eu sou contigo. Ei, peça que eu sou contigo. Ei, eu vou mudar a tua história. Ei, eu vou mudar teu casamento. Sabe aquele que você deixou bêbado na tua casa? Ei, eu vou endireitar. Sabe aquele filho drogado que aconteceu, que você não sabe nem para onde vai na sexta e volta só na segunda? Ei, ele vai ser um grande pregador da palavra. E muitas vezes você tem se encontrado descrente. Deus manda te dizer para você pela segunda, terceira, quarta, 10ª vez: ei, eu sou contigo sim. Não importa a prova que você está passando, não importa o perrengue que você está passando neste momento, não importa se a sua empresa você acha que vai fechar, que o negócio não vai dar certo, que você vai ser mandado embora. Ei, ele entra neste momento na sua história para te dizer: eu sou contigo, eu mudo a tua história, eu vou fazer tudo diferente nesta noite. E Esther, na sua humildade, disse assim: rei, eu fiquei sabendo que o meu povo, é o único relato quando Esther se declara judia. Ela diz assim: eu fiquei sabendo que o meu povo vão ser mortos e eles não vão poder nem se defender. E o rei diz, assustado, o rei diz assim: mas quem fez isso? Quem decretou isso? A mãe estava do lado dele. E Esther diz assim: foi ele, a mãe. E naquele momento, Deus muda a história. Deus coloca Amã para ser morto, enforcado, porque o rei tinha uma gratidão pelo Mardoqueu, e Mardoqueu estava envolvido nessa história. Deus transformou de uma tragédia para o povo em uma grande vitória. Só que, irmãos, a história não acabou aí. Tudo que o rei decretava não podia voltar atrás. Talvez você tenha entrado aqui hoje com um decreto na sua vida. E você pode estar se dizendo assim: esse decreto ninguém mais muda. Essa história ninguém mais pode mudar. Já foi assinado ali o pedido de demissão, já foi assinada ali a minha doença, já foi assinado ali o divórcio, já foi assinado ali, não sei. Talvez você tenha entrado aqui com um decreto definitivo. Não vai ter mais jeito mesmo, eu vou ter que fechar a minha empresa, não tem, Joyce. Não tem mais o que fazer. Já foi decretado. O rei já tinha decretado. Só que para um decreto do homem, existe o aval de Deus. Para o decreto de um homem, existe a permissão de Deus. E o rei Assuero, naquele momento, ele fez outro decreto, não anulando aquele decreto, mas dizendo que os judeus poderiam se defender. Algo que aquele decreto dizia, o anterior dizia que eles poderiam ser mortos sem nem se defender. E a Bíblia relata que foram mortos os seus inimigos, que os judeus matou cerca de 175 mil inimigos. Sabe o que eu vim dizer nessa noite para você?
que o seu inimigo foi decretado como morto nessa noite. Que o Deus mandou te dizer nessa noite que aquilo que você achava que ia te derrubar, que aquilo que você achava que ia te matar, que aquilo que você achava que ia ser o fim da sua existência, Deus manda te dizer que neste momento Ele declara o fim desta história, que Ele declara o fim do teu inimigo, que Ele declara o fim daquilo que vem te atormentando, que Ele declara o fim desta história de angústia, desta história de depressão, e Ele coloca uma história nova na tua vida.